Olá, turma, tudo bem? Meu nome é Eduardo Monticelli, estamos aqui para mais uma aula de Física. Nessa aula, vamos falar sobre alguns exercícios complementares do MRV. Sendo assim, para começarmos, temos o exercício da Mackenzie, em que diz: um objeto com MRV tem sua velocidade expressa em função de sua posição na trajetória, dado pelo diagrama a seguir. O que podemos perceber desse diagrama? Que temos a variação do deslocamento e a variação da velocidade. Então percebam que se trata de um diagrama de deslocamento pela velocidade. Ele quer saber a aceleração. Sendo assim, podemos pensar o seguinte, que nós temos no nosso exercício o quê? Temos a variação da distância e nós também temos a variação da nossa velocidade. Porém, nós não temos a aceleração e o tempo. Todavia, como podemos perceber no exercício, nós queremos saber a aceleração. Então o tempo para a gente não importa, já que sabemos de uma fórmula que trata justamente da variação do deslocamento, variação da velocidade e da aceleração. Então podemos aplicar quem? Torricelli, onde v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então daqui tiramos que velocidade final, 10. Velocidade inicial, 0. Mais 2 vezes a aceleração que queremos saber, vezes o deslocamento, que foi de quanto? 25. Então temos que 100 vai ser igual a 50A, logo o nosso A vai ser igual a 100 sobre 50. Daqui tiramos que o nosso A vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a nossa resposta é a letra E. Bem, já nesse próximo exercício da PUCAM, o que temos? De um ponto a 80 metros do solo, um pequeno objeto P é abandonado e cai em direção ao solo. Outro corpo Q, um segundo antes, havia sido atirado para baixo, na mesma vertical de um ponto a 180 metros do solo. Então podemos esquematizar isso da seguinte forma. O ponto P é abandonado a uma distância de 80 metros do solo. Se ele é abandonado, sua velocidade inicial é de 0 metros por segundo. E o objeto Q, ele é abandonado a uma distância de 180 metros. E a ideia desse exercício é o seguinte. Bem, como ele fala no exercício que um corpo Q é abandonado um segundo antes, precisamos saber primeiro quanto tempo que P demorou para poder percorrer toda a sua trajetória. Uma vez que a gente sabe o tempo que P demorou, sabemos o tempo de Q, e com o tempo de Q conseguimos saber qual que é a velocidade inicial dele, uma vez que os dois chegam juntos ao solo. Então, para P, podemos usar a seguinte relação, que a variação da distância é igual a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração t ao quadrado sobre 2. Por quê? De todos os valores que tem aqui dentro, nós temos todos, com exceção do tempo. Então, se formos calcular, obtemos daqui que 80, que é o deslocamento dele, vai ser igual. Velocidade inicial é 0, então eu vou cortar aquele primeiro termo. Logo, temos que isso aqui vai ser igual a aceleração, que é de 10, que o exercício passa, vezes t ao quadrado, isso tudo sobre 2. Daqui, 80 vai ser igual a 5t ao quadrado, ou seja, o nosso t ao quadrado é igual a 80 dividido por 5, t ao quadrado é igual a 16, ou seja, o nosso t é igual a 4 segundos. Lembrando que o nosso tempo não pode ser negativo, então por isso que o nosso quadrado aqui só aparece um valor positivo. Então, uma vez que a gente já sabe o tempo que o objeto P demora para poder percorrer, sabemos agora qual que é o tempo de Q. Então, o tempo de Q vai ser de 5 segundos. E se utilizarmos a mesma relação, concluímos que 180 metros, que foi a distância que ele percorreu, vai ser igual a quem? A velocidade inicial que queremos saber, vezes o tempo, mais a aceleração dividido por 2, já vimos que dá 5, vezes 5 ao quadrado. Então, 180 vai ser igual a 5 vezes 0, mais 5 ao quadrado, 25. 5 vezes 25, 125. Passando 125 para o outro lado, vamos ter que 55 vai ser igual a 5 vezes 0, ou seja, o nosso V0 é igual a 55 dividido por 5, que dá 11 metros por segundo. Resposta, letra E de novo. Bem, para esse próximo exercício da Mackenzie, temos o seguinte. Uma pedra abandonada de uma ponte 80 metros acima da superfície da água e uma outra pedra atirada verticalmente para baixo, do mesmo local, 2 segundos após o abandono da primeira. Se as duas primeiras atingem
a água no mesmo instante, ele quer saber qual que é a velocidade inicial da segunda pedra. Então temos aqui um exercício muito parecido com o anterior. Mas o que podemos concluir daqui? Se temos uma pedra A aqui, que é abandonada, de uma distância de 80 metros, sua velocidade inicial vai ser de zero, já que ela foi abandonada. Então, como tiramos daqui que os dados são os mesmos do exercício anterior, podemos concluir que se trata de um tempo de 4 segundos para ela poder percorrer toda essa trajetória. Então temos aqui de A que o seu tempo é de 4 segundos. Se quiserem, vocês podem conferir fazendo de novo aquela conta, que o deslocamento vai ser igual à velocidade inicial vezes o tempo mais AT² sobre 2. Então, qual que é a ideia aqui? Se o A demorou 4 segundos para percorrer toda aquela trajetória, temos que esse aqui seria o momento inicial. Após 1 segundo, o A chegaria nessa posição. Após 2 segundos, o A chegaria nessa próxima posição. Como a trajetória toda para poder percorrer demora 4 segundos, temos que esse aqui é um intervalo de tempo do qual a pedra B, ou o objeto B, demorou para poder atingir o solo, uma vez que eles atingem ao mesmo tempo. Então vejam, como o B foi lançado exatamente 2 segundos após o A ter sido lançado, temos que esse tempo restante aqui deve ser o mesmo tempo para B. Então, concluímos que de B, temos que o deslocamento dele vai ser igual à velocidade inicial que queremos saber, vezes o tempo de 2 segundos, mais 5, já que é a aceleração dividido por 2, vezes 2². Então, 80 vai ser igual a 2V0, mais 2², 4. 4 vezes 5, 20. Então, nosso V0 vai ser igual a quem? 80 menos 20, 60. Daqui tiramos que o nosso V0 vai ser igual a 30 metros por segundo. Ou seja, a resposta à letra C. Já nesse próximo exercício da FUVEST, temos o seguinte. Fala que um carro viaja com uma velocidade de 90 km por hora, ou seja, 25 metros por segundo. Que bom que ele já transformou para a gente. Então, já podemos começar a construir nossa tabela de dados, em que a velocidade inicial era de 25 metros por segundo. Em um trecho retilíneo de uma rodovia, quando subitamente o motorista vê um animal parado na pista. Entre o instante que o motorista avista o animal e aquele em que o começa a frear, o carro percorre 15 metros. Se o motorista frear o carro a uma taxa constante de 5 metros por segundo ao quadrado, mantendo em sua trajetória retilínea, ele só evitará de atingir o animal, que permanece imóvel durante todo o tempo, se o tiver percebido a uma distância de no mínimo. Ele quer saber então qual é a distância que ele, para ele poder perceber. Lembrando, gente, que eu escrevi aqui que a aceleração é negativa, uma vez que se trata que o motorista está freando o carro, então a velocidade dele está reduzindo. Então o que podemos concluir dessa questão? Que um motorista, até avistar o animal que estava parado na pista, percorreu um trecho de 15 metros, e ou seja, como ele quer saber qual que é a distância mínima para poder evitar atingir o animal, temos que, para isso, sua velocidade deve chegar a zero. E para sua velocidade chegar a zero, temos que a velocidade final vai ser de zero. Então, como podemos perceber aqui, temos a nossa velocidade final, temos a nossa velocidade inicial e temos a nossa aceleração. Daqui concluímos que podemos utilizar a relação de Torricelli, pois assim podemos descobrir justamente qual que é o deslocamento. Então temos que a velocidade final é zero, a velocidade inicial é de 25 metros por segundo, mais 2 vezes a aceleração, que é de menos 5, vezes o deslocamento. Então temos que 0 vai ser igual a 625, mais 2 vezes menos 5, menos 10, isso aqui está multiplicando pela distância. Então temos que menos 625 vai ser igual
a menos 10 ΔS, ou seja, o nosso ΔS vai ser igual a menos 625 sobre menos 10. Daqui concluímos que o nosso ΔS vai ser igual a negativo dividido por negativo, vai dar positivo, então temos que o nosso ΔS vai ser de 62,5 metros. Porém, o exercício não foi malandro. Por quê? Essa aqui não é a nossa resposta final. 62,5 metros se trata somente dessa distância aqui. Porém, ele quer saber a distância total, mínima, para ele poder não atingir o animal. Então vai ser quem? Os 62,5 metros mais os outros 15, que seria até ele poder perceber. Então concluímos que a distância mínima vai ser de 77,5. Resposta letra D. E por último, temos esse exercício da FATEC, onde ele passa uma série de informações no gráfico, ele fala algumas afirmações e nós vamos ter que falar a respeito dessas informações. Bem, lendo essas afirmações, o que nós temos? Na número 1 diz que os dois descrevem um movimento uniforme. Bem, podemos dizer que não, por quê? O objeto que está com velocidade de 16, sua velocidade é constante, então esse sim tem um movimento uniforme. Porém, esse objeto M aqui, sua velocidade varia, então ele não se trata de movimento uniforme, se trata de movimento variado. Então temos que a nossa 1 está errada. A nossa 2 diz o seguinte: os dois se encontram no instante t igual a 10 segundos. Bem, já a respeito disso, não podemos afirmar disso porque no instante de 10 segundos eles possuem a mesma velocidade. E podemos concluir também da aula anterior que, quando calculamos a área de um gráfico quando temos uma velocidade pelo tempo, se trata da distância que o objeto percorreu. E se observarmos aqui, temos que a distância de n é 2 vezes maior que a distância de m. Então, a nossa afirmação 2 também está errada. Daqui já podemos concluir qual que é a nossa resposta, que seria a letra C. Porém, ainda assim, vamos tentar averiguar a terceira afirmação. E do que se trata a terceira afirmação? Diz o seguinte: no instante do encontro, a velocidade de m será de 32 metros por segundo. Bem, como é que podemos fazer isso? Reparem comigo o seguinte: para n, temos um movimento uniforme, então podemos utilizar da seguinte forma, do sorvete, onde o S de n vai ser igual a posição inicial é 0, mais velocidade de n é de 16 metros por segundo, vezes o tempo. Então concluímos que a posição final de n vai ser igual a 16t. Vamos guardar isso por um momento e agora vamos fazer para Sm. E o que temos para Sm? Se utilizarmos da relação do movimento variado, temos que S de m vai ser igual a 0, que é a posição inicial, mais velocidade inicial, que também é 0, vezes o tempo, mais 1 meio de a aceleração. E o que é a aceleração? É a variação da velocidade em um determinado tempo. Então ela variou 16 metros por segundo em 10 segundos, ou seja, a nossa aceleração vai ser de 1,6 metros. Isso aqui vezes tempo ao quadrado. Então daqui concluímos que o nosso S de m vai ser igual a quem? 0,8 vezes t ao quadrado. Então, como se trata de um encontro, o nosso Sn tem que ser igual ao nosso Sm. Logo temos que 16t vai ter que ser igual a 0,8t ao quadrado. Daqui podemos cortar um desses valores aqui de t e obtemos daqui que t vai ser igual a 16 dividido por 0,8. Então, 16 dividido por 0,8, pensem comigo o seguinte: 8 é metade de 16. Se temos um zero aqui, logo o nosso tempo deve ser de 20 segundos. Então, como o nosso tempo dobrou, nós podemos concluir que dobrou a velocidade no momento do encontro. Então, como a velocidade era 16 metros por segundo, temos que, no instante do encontro, a velocidade será de 32 metros por segundo. Logo, a nossa terceira afirmativa está correta e obtemos que a nossa resposta é a letra C. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima!